Pronto, começou a gravação. Então, sejam bem-vindos, né, alunos do Polivalente aí do ensino médio, a mais uma live do nosso cursinho Pré-ENEM de Biologia, realizado pelos bolsistas do PIBID, tá, do curso de Ciências Biológicas da UENG. Então, agora eu abro espaço e deixo à vontade aí para os nossos universitários da a aula, tá bom? Fique à vontade, meninos. Boa tarde para todo mundo e hoje então a gente vai dar início a mais uma monitoria de biologia. Vou compartilhar aqui o material. Tá dando para todo mundo ver? Não apareceu ainda para mim, não. Para mim apareceu já. Apareceu, João Paulo, agora? Para mim não. Pergunta para Maria se apareceu também. Maria, apareceu para você? Porque para mim tá tudo preto aqui. Então talvez seja a minha conexão, gente. Se apareceu para Maria, tudo bem, tá? Pode continuar. Você acha que vai aparecer na gravação, João Paulo? Ou você quer que espere um pouquinho? Tenta tirar... Vou tentar parar, isso. Isso, e depois recomece de novo. É boa pergunta, eu não sei te falar, viu? Isso nunca aconteceu. Tá aparecendo? Coloquei de novo. Agora sim. Ai, tá bom. Boa tarde para todo mundo. Hoje a nossa monitoria vai ser eu, a Jaqueline e a Ariane. Pode passar, Jaqueline. Isso. A nossa aula vai ser sobre a bioenergética, fotossíntese e quimiossíntese. Pode passar. A fotossíntese. A fotossíntese é o processo pelo qual se transforma a energia luminosa em energia química. Em outras palavras, a planta consegue produzir moléculas orgânicas, que é o glicídios, e liberar oxigênio a partir de moléculas inorgânicas, o CO2 e água, utilizando luz para isso. Então, a fotossíntese é o processo realizado pelas plantas para a produção de energia necessária para a sua sobrevivência. Pode passar. Inicialmente, pensava-se que o oxigênio liberado vinha do CO2. Mais tarde, Calvin marcou átomos de oxigênio da água e viu que eram os mesmos presentes no oxigênio, comprovando que o oxigênio vem da água. Então, até pouco tempo, acreditava-se que a região amazônica era a grande responsável pela manutenção dos níveis de oxigênio da Terra, sendo popularmente chamado de pulmão da Terra. Porém, recentemente, pesquisadores descobriram que a existência de um novo pulmão, que são as algas marinhas, que apesar de apresentar cores, verde, azul, marrom, amarela, que as algas têm diversas cores. Todas as algas possuem clorofila e fazem fotossíntese. E como que em grande quantidade, é por ela que tem esse grande nível de oxigênio na Terra. Aí a equação da fotossíntese geral é CO2 mais água, vai produzir glicose mais água e oxigênio. Aí, balanceando, vai ficar 6 para 12,
para 1 para 6 para 6. Para fazer a fotossíntese, então, precisa da luz. Sem a luz não ocorre a fotossíntese. Pode passar, Jaque. Volta só um minutinho. Então, né, resumindo a fórmula da fotossíntese, a fotossíntese é a transformação do gás carbônico, que é o CO2, e água, em glicose e gás oxigênio, por meio dos cloroplastos e da presença da luz. Pode passar. Os compostos orgânicos produzidos na fotossíntese armazenam energia química e que pode ser liberada posteriormente na respiração. Podemos considerar esse composto como combustíveis, utilizados inclusive na produção de energia elétrica, como os combustíveis fósseis. Aí agora eu vou deixar vocês com a Jaqueline e a Ariane falando sobre os processos da fotossíntese. Então, agora eu vou começar a falar sobre as etapas da fotossíntese. A primeira etapa que eu vou começar falando é a etapa fotoquímica, que é também conhecida como fase clara. Essa etapa ela ocorre na membrana do tilacoide, então a energia luminosa ela vai ser captada pelas clorofilas, que vão estar organizadas em fotossistemas. Então, para vocês entenderem melhor quais estruturas estão presentes, eu trouxe aqui uma imagem de um cloroplasto, com algumas estruturas que são importantes para o processo de fotossíntese. Então, aqui na imagem a gente vê a membrana extracelular, a membrana interna, a lamela, que é essas estruturas aqui amarelinhas, que armazenam clorofila A e B e outros tipos de pigmentos, como os carotenoides. Meio que transparente, aqui a gente vê o estroma, que é um líquido que preenche esse cloroplasto. A gente vê aqui essa pilinha, que é o grano, que são os tilacoides que estão empilhadinhos, um em cima do outro. A gente vê o espaço intramembranar e os tilacoides, que são essas bolsinhas, esses disquinhos verdinhos que a gente vê aqui. Então, toda a fase fotoquímica vai ocorrer, então, na membrana desses tilacoides. Então, agora eu vou começar falando sobre os fotossistemas. Então, os fotossistemas, eles são unidades nos cloroplastos, onde são inseridas as clorofilas A e B e os carotenoides. Nesse fotossistema, existe o complexo antena, que vai apresentar uma molécula de clorofila, que vai captar a energia luminosa e levar para o centro de reação. Na fotossíntese, então, a gente vai ver que tem a presença de dois fotossistemas, que são ligados por uma cadeia transportadora de elétrons. E esses fotossistemas são chamados de fotossistema 1 e fotossistema 2. Então, só para vocês entenderem as estruturas que estão presentes em um fotossistema, eu trouxe essa imagem aqui. Então, nesse fotossistema, a gente vê a incidência da luz, né, da luz solar, que são esses fótons aqui. A gente vê as moléculas de carotenoides, que são essas moléculas de amarelinho. A gente vê moléculas de clorofila também. Ambas as moléculas vão ter papel de absorção dessa luz, né? A gente vê o complexo antena, que é todas essas bolinhas azulzinhas aqui, que são onde são inseridas tanto as moléculas de clorofila, tanto as moléculas de carotenoides, após a absorção desses fótons. A gente vê que um elétron é excitado, e aí esse elétron excitado, ele vai para uma molécula receptora de elétrons, que fica no centro de reação. Então, os principais componentes do fotossistema são as moléculas de carotenoide, molécula de clorofila, o complexo antena, que é o local onde estão inseridas essas moléculas, e o centro de reação. Então, antes de eu começar a falar do fotossistema 2 e do fotossistema 1, é importante eu citar dois processos que são importantíssimos para a realização da fotossíntese, que é a fosforilação e a fotólise da água. A fosforilação é basicamente a adição de um fosfato ao ADP. A gente tem o ADP, que é a adenosina de fosfato, e aí a gente adiciona um fosfato nessa molécula e ela vira ATP, que é a adenosina trifosfato, com 3 fosfatos. E aí, a fosforilação ela pode ser dividida em acíclica
e fosforilação cíclica. Na fosforilação cíclica, os elétrons eles vão ser liberados da clorofila de um sistema para o outro, só que ele não vai voltar para a clorofila de origem, do sistema de origem. Ele vai ficar no último sistema. E aí, nesse processo de fosforilação acíclica, depois eu vou mostrar o desenho para vocês, a gente vai ver que no final vai ser produzido o ATP e o NADPH, que vão ser compostos importantíssimos, que vão atuar na segunda fase da fotossíntese. Já na fosforilação cíclica, como o próprio nome diz, é um ciclo. Os elétrons eles vão sair da clorofila, passar para o outro sistema e voltar para o sistema de origem, para a clorofila de origem. Já a fotólise, como o próprio nome diz, é a quebra da molécula de água através da incidência da luz. E aí, os elétrons que vão ser liberados aqui, quando ocorrer essa fotólise, eles vão ser utilizados para substituir os elétrons que vão ser liberados. E aí, no final dessa fotólise também, a gente tem a produção do gás oxigênio, né? Que é o gás que a gente respira. Então, aqui, a gente vê, então, as reações luminosas. Então, aqui a gente tem a imagem demonstrando um fotossistema 2 e o fotossistema 1. Então, como que ocorre? A luz, que é essa amarelinha aqui, ela vai incidir sobre as clorofilas que estão nesse fotossistema 2. Lembrando que esse fotossistema 2, ele tem capacidade de absorção de comprimento de onda de luz de 680 nanômetros. Então, essa luz vai incidir aqui, esses elétrons vão migrar aqui para o centro de reação, vão ser excitados e vão ser transportados para o receptor primário, aí que a gente está vendo saindo 2 elétrons. Enquanto esse processo de liberação ocorre, do ladinho aqui está acontecendo a fotólise da água, a quebra da molécula de água. E aí, essa fotólise vai substituir esses 2 elétrons que saíram. Então, sai 2 elétrons da clorofila, entra 2 a partir da fotólise. Sai 2, entra 2. E vai ocorrendo essa substituição. Então, esse elétron que saiu, ele passa pelo receptor primário e vem sendo encaminhado para o fotossistema 2, com a ajuda de uma proteína que chama citocromo. Quando chega aqui, a gente vê que o elétron, ele perde parte da energia dele para que ocorra a síntese do ATP. Então, parte da energia dele fica aqui, para que o ATP possa ser produzido. E a outra parte vai sendo levada para o fotossistema 1. Ele não chega com a mesma energia que ele saiu daqui do fotossistema 2. Então, ele precisa de ser excitado novamente. Então, há novamente a incidência da luz. Esse elétron é novamente excitado. E aqui no fotossistema 1, ele tem a capacidade de absorção de comprimento de onda de 700 nanômetros. Então, ele é excitado. Após ser excitado, ele vai sendo transportado para o receptor primário. E aí, após ser transportado para o receptor primário, ele vai ser utilizado pelo NADPH. O NADPH, quando ele sofre uma redução, ele recebe um hidrogênio. Então, ele fica o NADPH. Então, aqui no final desse processo, a gente vai ter a produção aqui da energia para a síntese de ATP, que é a energia que ele vem perdendo aqui, antes de chegar no fotossistema 1. E no final aqui, a produção do NADPH. Nesse processo aqui ocorre uma fosforilação acíclica, porque o elétron, ele sai do fotossistema 2, é encaminhado para o fotossistema 1 e fica por aqui. Ele não retorna para o fotossistema 2. Já na fosforilação cíclica, basicamente, como o nome diz, um ciclo. Então, o elétron ele vai voltar para o sistema, para a clorofila de origem. Então, a luz incide sobre a clorofila, o elétron é excitado, passa para a cadeia transportadora de elétrons, aqui ele libera energia para a produção de ATP, aí vem sendo carregado pelo carregador de elétrons
e volta para a clorofila de origem. Nesse processo não ocorre a fotólise de água, porque o próprio elétron ele já vai voltar para a clorofila de origem, então não precisa de haver uma substituição. Agora eu vou falar sobre a fase bioquímica, também conhecida como fase 2, e também era conhecida antigamente como fase escura. Por que fase escura? Porque antigamente tinha meio que essa falácia de dizer que essa fase acontecia no escuro. A fase anterior era dita como que ela acontecesse era como se ela acontecesse no claro, ou seja, a luz do sol, ela depende da luz do sol. E sim, ela depende ela acontece por meio de reações luminosas que dependem da presença da luz. Porém, essa fase da fixação de carbono, que é do ciclo de Calvin, ela acontece tanto no claro quanto no escuro, ou seja, no dia e durante a noite. E nessa fase, a fotossíntese, como a Jaqueline já falou, ela envolve dois processos. A primeira, que ocorre somente na presença de luz, e essa, que ocorre tanto no claro quanto no escuro. Essa fase, ela meio que desencadeia um processo de transferência de elétrons de uma molécula de clorofila para outra. Então, vai iniciar uma transformação de energia física porque essa energia que eles se obtêm através dos cloroplastos da luz do sol, e vai transformar essa energia física em energia química. Isso acontece como? Nas reações de fixação do carbono, o NADPH e o ATP produzido anteriormente, na fase que a Jaqueline explicou, nas reações luminosas, e são usadas para reduzir o dióxido de carbono a carbono orgânico. Nessa etapa, ocorre uma série de reações denominadas ciclo de Calvin. Agora eu vou explicar mais ou menos como ele ocorre em moléculas. Ele ocorre assim. 3 moléculas de CO2 combinam-se com um composto denominado ribulose. Essa é ribulose 1,5-bifosfato, também conhecido como RUBP, formando um composto intermediário instável que se quebra, originando 6 moléculas de 3-fosfoglicerato, PGA. E as moléculas de PGA, elas são reduzidas a 6 moléculas de gliceraldeído, que é o PGAL, e 5 moléculas de PGAL rearranjam-se e formam 3 moléculas de RUBP. E o que está falando nesse caso? É meio que 3 fases que acontecem. A fixação do carbono, conhecida como o ciclo de Calvin, que eu falei, que elas utilizam o CO2, formando a 1,5-ribulose bifosfato. E nessa etapa acontece uma catalisação pela enzima RUBP, que vai entrar em meio que uma segunda fase, que seria a fase de redução. Então, essas moléculas, as moléculas de 3-PGA, que essas moléculas de açúcar e 3 de carbono, no caso, recebe esse nome porque o NADPH doa elétrons, ou seja, ele reduz para um intermediário de 3 carbonos. Então, acontece meio que uma fase 3. Nessa fase, é meio conhecido como regeneração, que é quando essas moléculas de G3P vão fazer a glicose para ser reciclada, enquanto outras moléculas vão ser recicladas para regenerar o receptor RUBP. E essa regeneração significa que ela vai envolver uma rede complexa de reações que vai ser conhecido como um emaranhado de carboidratos. Basicamente, nessas reações de fixação, tanto na fase clara quanto escura, o ATP, o NADPH, eles são utilizados para reduzir o CO2, iniciando a síntese de carboidrato. Então, o que acontece é que o ganho de ciclo de Calvin é de uma molécula de PGAL que servirá para a produção de sacaróide de milho. Porque quando o ATP e o NADPH, que foram obtidos da fase anterior, servem como energia e força redutora, ao mesmo tempo que isso acontece, também está acontecendo a produção de oxigênio. Então, o oxigênio, que é importante para a nossa respiração, que é o resultado de todo esse ciclo
é o oxigênio que eles liberam. Pode passar. Agora eu vou falar para vocês sobre a quimiossíntese. A quimiossíntese é um processo de certos organismos que utilizam para obter energia para a produção de alimentos, semelhante à fotossíntese, mas sem a utilização de luz solar. A energia vem da oxidação de substâncias inorgânicas e os organismos encontram que os organismos encontram em seu ambiente. O processo ocorre em muitas bactérias e as árqueas. Então, a quimiossíntese, ela é a produção de matéria orgânica realizada pelas bactérias e as árqueas, a partir da oxidação de substâncias presentes no solo, como o gás carbônico, a água e substâncias inorgânicas. É um processo que se difere da fotossíntese, porque, como eu falei, a fotossíntese precisa de energia luminosa. E a quimiossíntese não precisa da energia luminosa para acontecer, utilizando somente a energia obtida na reação química. Então, onde ocorre essa quimiossíntese? A quimiossíntese ocorre em lugares desprovidos de energia luminosa, ou seja, lugares em que a luz solar não consegue chegar. E como ambientes marinhos muito fundos, muito profundos, e até mesmo em ambientes terrestres escondidos por rochas e vegetação que impedem a luz solar que passe. Pode passar, Jaque. Nessa aí vai explicar direitinho como que ocorre essa quimiossíntese. Bom, a quimiossíntese ela ocorre em duas etapas, que a primeira etapa é essa onde a substância inorgânica ela sofre redução, mais o gás carbônico. Então, a substância inorgânica mais o gás carbônico vai sofrer redução ou oxidação, que vai liberar ATP e NADPH2 e vai formar substâncias inorgânicas oxidadas. A partir desse ATP e o NADPH vai ser essa energia que está mostrando aí. Aí, a partir dessa energia, mais o CO2 mais a água, vai ser a segunda etapa. Então, CO2 mais a água e mais essa energia, que é o ATP e o NADPH, vai transformar compostos orgânicos mais o CO2. Então, é assim que ocorre a quimiossíntese. Então, no final dela, vai gerar matéria orgânica mais gás oxigênio. E esses compostos orgânicos produzidos são utilizados por esse organismo para a produção de energia. Pode passar. Eu vou ler para vocês os exercícios que nós vamos deixar para essa semana. Número 1. A fotossíntese é importante para a vida na Terra, nos cloroplastos dos organismos fotossintetizantes. A energia solar é convertida em energia química que, juntamente com a água e gás carbônico, é utilizada para a síntese de compostos orgânicos. A fotossíntese é o único processo de importância biológica capaz de realizar essa conversão. Todos os organismos, incluindo os produtores, aproveitam a energia armazenada nos carboidratos para impulsionar os processos celulares, liberando CO2 para a atmosfera e a água para as células, por meio da respiração celular. Além disso, grande fração dos recursos energéticos do planeta, produzidos tanto no presente como em tempos remotos, é resultante da atividade fotossintética. As informações sobre a obtenção e transformação dos recursos naturais por meio dos processos vitais de fotossíntese e respiração descritas no texto permitem concluir que o CO2 e a água são moléculas de alto teor energético,
Os carboidratos convertem energia solar em energia química. A vida na Terra depende, em última análise, da energia proveniente do Sol. O processo respiratório é responsável pela retirada de carbono da atmosfera, a produção de biomassa e de combustível fóssil por si é responsável pelo aumento de CO2 atmosférico. 2. A indústria têxtil utiliza grande quantidade de corantes no processo de tingimento dos tecidos. O escurecimento das águas dos rios causados pelo despejo desses corantes pode desencadear uma série de problemas no ecossistema aquático. Considerando esse escurecimento das águas, um impacto negativo inicial que ocorre é a eutrofização, proliferação de algas, inibição da fotossíntese, fotodegradação da matéria orgânica ou aumento da quantidade de gases dissolvidos. Ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, o carbono, elemento essencial e majoritário da matéria orgânica que compõe os indivíduos, ora se encontra em sua forma inorgânica, ora se encontra em sua forma orgânica. Em uma cadeia alimentar composta por fitoplâncton, zooplâncton, molusco, crustáceos e peixes, ocorre a transição desse elemento de forma inorgânica para orgânica. Em qual grupo de organismos ocorre essa transição? Fitoplâncton, zooplâncton, molusco, crustáceos ou peixes? 4. Certas espécies de algas são capazes de absorver rapidamente compostos inorgânicos presentes na água, acumulando-os durante seu crescimento. Essa capacidade fez com que pensassem em usá-las como biofiltro para a limpeza de ambientes aquáticos contaminados, removendo, por exemplo, nitrogênio e fósforo de resíduos orgânicos e metais pesados provenientes de rejeitos industriais lançados nas águas. Na técnica do cultivo integrado, animais e algas crescem de forma associada, promovendo um maior equilíbrio ecológico. A utilização da técnica do cultivo integrado de animais e algas representa uma proposta favorável a um ecossistema mais equilibrado, porque os animais eliminam metais pesados que são utilizados pelas algas para a síntese de biomassa. Os animais fornecem excretas orgânicas nitrogenadas que são transformados em gás carbônico pelas algas. As algas usam os resíduos nitrogenados liberados pelos animais e eliminam gás carbônico na fotossíntese, usado na respiração aeróbica. As algas usam os resíduos nitrogenados provenientes do metabolismo dos animais e, durante a síntese de compostos orgânicos, liberam oxigênio para o ambiente, ou as algas aproveitam os resíduos dos metabolismos dos animais e, durante a quimiossíntese de compostos orgânicos, liberam oxigênio para o ambiente. 5. Pesquisadores conseguiram estimular a absorção de energia luminosa em plantas graças ao uso de nanotubos de carbono. Para isso, nanotubos de carbono se inseriram no interior dos cloroplastos por meio de uma montagem espontânea. Através das membranas dos cloroplastos, pigmentos da planta absorvem a radiação luminosa, os elétrons são excitados e se deslocam no interior de membranas dos cloroplastos. E a planta utiliza em seguida essa energia elétrica para a fabricação de açúcar. Os nanotubos de carbono podem absorver comprimentos de onda habitualmente não são utilizados pelo cloroplasto, e os pesquisadores tiveram a ideia de utilizá-los como antenas, estimulando a conversão de energia solar pelo cloroplasto com o aumento do transporte de elétrons. Nanotubos de carbono incrementam a fotossíntese de plantas. O aumento da eficiência fotossintética ocorreu pelo fato de os nanotubos de carbono promoverem diretamente a utilização de água, absorção de fóton, formação de gás oxigênio, proliferação dos cloroplastos ou captação de dióxido de carbono. 6. Com base na ilustração abaixo, que apresentam uma enorme variedade de estruturas que viabilizam a realização da fotossíntese, responda às questões.
O processo fotossintético realizado pela estrutura em destaque ocorre na epiderme do vegetal, é liberado ao organismo pluricelulares, tem como objetivo liberar o oxigênio para a atmosfera, ocorre em dois compartimentos distintos do mesmo orgânulo ou utiliza a água absorvida pelas folhas na membrana do tilacoide. Foram essas as questões que nós deixamos para vocês e por hoje é só. Alguém tem alguma dúvida? O chat está aberto, gente. Vocês podem escrever ou abrir o áudio e falarem também, tá? Maria, fica à vontade. Se quiser que a gente explique alguma parte específica, aí é só falar, tá bom? Parece que não, gente. Acho que a Maria entendeu, né? Mas fica aberto ao espaço, né? Principalmente aí para quem estiver vendo a gravação. Ah, tá. Ela respondeu aqui no chat agora. Poderia voltar só na parte da quimiossíntese? Vou voltar, peraí. Bom, como eu tinha falado antes, a fotossíntese, para ocorrer a fotossíntese, precisa da utilização de luz solar. E a quimiossíntese, ela é um processo que não precisa dessa utilização da luz solar. Então, é a produção de matéria orgânica realizada pelas bactérias e as arqueas, realizadas a partir da oxidação de substâncias presentes no solo. Aí, que substâncias são essas? Pode ser o gás carbônico, a água e as substâncias inorgânicas. Então, ele é diferente da fotossíntese porque não precisa da energia luminosa para acontecer, utilizando só a energia obtida em reações químicas. Aí, onde que essa quimiossíntese pode acontecer? Um exemplo importante é no fundo de ambientes marinhos, né? Que é muito profundo e que a luz solar não consegue chegar até lá no fundo. Então, lá a quimiossíntese vai ocorrer, né, nesses locais desprovidos de energia luminosa, onde a luz solar não vai conseguir chegar. E os exemplos eu posso te dar do ambientes marinhos, que vem na minha cabeça agora, e em locais que rocha tampa a luz solar, em ambientes terrestres, onde a luz solar escondida por rochas ou vegetação que impede a luz solar. Aí é nesses locais aí que vai ocorrer a quimiossíntese. Aí pode passar. Então, a quimiossíntese vai ser a substância inorgânica, pode ser qualquer substância inorgânica, mais o gás carbônico. Então, a substância inorgânica e o gás carbônico vai ocorrer uma redução, uma oxidação. E essa oxidação vai liberar ATP e NADPH. Na fotossíntese, precisou desse ATP e desse NADPH
para fazer a fotossíntese. Já na quimiossíntese, ele vai formar vai liberar esse ATP e esse NADPH. Aí vai liberar substâncias inorgânicas. Aí essa vai ser a etapa 1. Na etapa 2, vai ser essa energia, que é o ATP e o NADPH, mais o gás carbônico e a água. Vai ocorrer uma reação que vai liberar matérias orgânicas mais o CO2. Então, esses compostos orgânicos produzidos, essa matéria orgânica produzida, são utilizadas pelos organismos para a produção de energia. Aí, vamos ver se eu tento explicar melhor. A primeira etapa. Então, na primeira etapa, lá em cima, na oxidação das substâncias inorgânicas, vai ocorrer liberação de prótons, que a Jaqueline tinha falado lá antes, prótons e elétrons. Na fotossíntese, então, ela precisou desse prótons e elétrons, se eu não me engano. E aí ela vai liberar, provocando a fosforilação e a redução. Então, vai ser o ATP e o NADPH. Então, esse ATP e o NADPH vai ser úteis na próxima etapa, que é a etapa 2. Na etapa 2, através do processo de oxidação das substâncias inorgânicas, as bactérias, que são só as bactérias e as arqueias que fazem quimiossíntese, elas vão conseguir energia suficiente para produzir gás carbônico através de sua fixação. E, posteriormente, produção de substâncias orgânicas, que aí vai formar matéria orgânica, mais o gás carbônico. Entendido agora, ô Maria? Então, importante, né, a mensagem que eu vou passar serve tanto para você quanto para os que estiverem assistindo ou se interessarem, né? Porque nós estamos retomando as atividades agora presenciais, né? Começando o segundo semestre lá do Polivalente. E essas aulas que eles estão passando para vocês, né, essas lives ou aula gravada, é importante para tirar dúvida, porque está surgindo aí um novo PET, o PET 3, e pode ser que alguns desses assuntos, biologia ou química, acaba caindo, né? Não só como atividade para o Enem, mas também no dia a dia e atividade acadêmica, não é mesmo, meninas? E convidar a ter mais alunos participando das nossas lives. É importante essa interação. É importante também vocês reverem. Eu vejo que depois, quando eu assisto, né, vejo lá as postagens, tem muitos alunos, né, que assistem às nossas gravações. Mas nada melhor do que tirar dúvida, igual a Maria está fazendo aqui. Né? Você pode assistir, entender, mas fica sempre alguma dúvida. Então, convidar pessoas a participarem mais das monitorias e também a presença também, quem puder, voltar às atividades presenciais, né, que elas vão retomar dentro de pouco tempo. Os terceiros anos já retornaram, semana que vem deve retornar os segundos anos e para frente os primeiros anos, viu, Maria? Tá bom? Vocês querem deixar mais algum recado, meninos? Ana Carolina, Ariane, Jaqueline, Roger? Não, só agradecer a presença da Maria mesmo. E até a próxima monitoria. Tá, então eu vou encerrar então aqui a nossa gravação.